E ele estava sem nenhum arranhão. Toda a arena confusa, pensando como que um simples humano conseguiu sobreviver a um golpe de Zeus, que nem mesmo os deuses aguentariam. Mas foi aí que apenas Hetsu e Doppo entenderam o que aconteceu. Yujiro não havia transcendido o tempo. Yujiro não havia aguentado o impacto. O que Yujiro fez foi uma técnica chamada Genjutsu, o mesmo que Dorian, um Kaiô, assim como Hetsu, havia aplicado em sua luta contra o Doppo Orochi, onde o seu usuário engana o oponente, fazendo-o ver uma ilusão da pessoa, e assim foi feito com Zeus. O que Zeus acertou era apenas uma ilusão, e não real Yujiro. Zeus, caído no chão, sangrando, praticamente morto, é encarado por cima por um humano, que com toda sua arrogância diz, esperava mais até para um deus, e que não esperaria que ele cairia numa técnica tão fajuta assim. Quando Yujiro ia sair da arena, ele apenas para e diz, pelo jeito você é teimoso também. Zeus não havia sido derrotado. Mesmo com seu pescoço virado, ele continuava vivo e pronto para mostrar sua cartada final. Zeus começa a assumir uma forma muito estranha. Parecia que seus músculos estavam engolindo ele. E o Jiro mesmo não entende o que é aquilo. Algo totalmente horrendo. Porém, como já havia dito, todos os seus sentidos são extremamente aprimorados. E o seu alerta de perigo estava pitando muito. E o Jiro não sabia o que era, mas sabia que aquilo ali iria causar problemas para ele. No meio da fumaça, todos muito atentos, Zeus assume sua forma final, Adamas, exalando poder. Uma forma totalmente diferente de Zeus comum, mas quem Zeus enfrentava era o ogro. Ele não se abaixa perante a ninguém. Não importa se essa pessoa é um humano, um animal, Deus, não importa. Ele nunca abaixará sua cabeça. Então diz que em respeito a Zeus usar sua forma final contra ele, ele daria tudo de si também. E o Jiro levantava os braços verticalmente e dizia que aquilo era a forma final Yujiro, e forçava com tudo para baixo. Sua camisa estourava, uma onda de choque enorme aparecia, e com um grande formato de um demônio. Baki, assistindo a luta, começa a suar frio e diz para todos os lutadores, aquilo é a verdadeira forma de meu pai. Nem mesmo ele havia visto Yujiro usar 100% do seu poder. Ele virava as costas, Zeus observava aquilo e dizia, então foi isso que você ganhou, um grande rosto de demônio em suas costas. Todos os deuses olhavam aquilo e perguntavam como era possível um humano possuir tal poder, fazendo todos se questionarem se eles conseguiam vencê-lo. Então todos os deuses, no auge de seu desespero, juntavam as mãos e diziam que se havia alguma entidade acima deles, o ajudassem nesse momento, pois se Zeus não conseguia vencê-lo, ninguém mais conseguiria. E o Jiro, com todas suas veias saltadas, olha sorrindo para Zeus e diz, está pronto, velhote? Zeus, sem pestanejar, estando totalmente sério, parte para cima de Yujiro e atacando com golpes normais novamente. E o Jiro novamente desvia com muita facilidade, mas ele sente algo. Ele diz que a energia que tá nesse soco, ele pode aguentar até no máximo 3 golpes, que não passaria disso, que se Zeus acertasse mais que isso nele, era o seu fim. E o Jiro e Zeus tinham uma troca de soco imensa, e o Jiro, com seu extremo polimento em arte marcial, conseguia se defender e atacar. Porém, por uma fração de segundo e um ponto cego de Yujiro, Zeus acerta um golpe. E o Jiro sente muita dor, mas não cai. Era uma questão muito irracional. Enquanto o Jiro acertava 20 socos em Zeus, Zeus conseguiu acertar apenas um. Todos observando aquilo, Kaku Kaiô, olhando atentamente, diz que tem algo estranho. Então todos perguntam o que é. Ele diz que os golpes do Yujiro não estão sendo com uma força que deveria ser. Ele diz que até mesmo o soco que ele levou antes de começar a luta deve ter sido mais forte do que esse que ele está aplicando contra Zeus. E todos ficam pensativos, dizendo que não, você deve estar enganado. Não tem como isso acontecer. E Hermes diz que é exatamente isso que o Jiro está fazendo. O Jiro não está concentrando a sua força para acertar Zeus, pois ele sabe que independente da força que ele aplicar no soco, não vai ser o suficiente para derrubá-lo. Mas o Jiro de alguma forma sabe que essa forma de Zeus não durará por muito tempo. Então ele usa os golpes fracos como distração e se defende para fazer Zeus forçar ataques mais fortes, para assim consumir mais tempo dessa transformação, e defende todos para não causar nenhum dano. Porém Zeus não havia percebido aquilo. Ele estava apenas focado em derrubar Yujiro. E quando um soco de Zeus acerta a braça de Yujiro, ele percebe que esse soco já foi mais fraco que o outro, e que o que ele estava pensando está correto. O tempo de Zeus está acabando. Ele precisa derrubar Yujiro agora ou nunca. E o Jiro dá um leve sorriso de deboche, e nisso Zeus aplica mais um soco, que nem mesmo com a guarda de Yujiro conseguiu defender. E ele acerta mais um. E o Jiro, sangrando muito, foi mais forte ainda do que os outros, e que ele não aguentaria mais um. Ele estava chegando ao limite. Zeus já estava começando a murchar. Eram os últimos segundos dessa transformação, e a única chance dele vencer. E quando tudo estava prestes a acabar, e o Jiro, se forçando ao máximo para se mover, extremamente exausto, não foi rápido o suficiente para defender o último soco dessa transformação de Zeus. E esse golpe acerta em cheio nele. Ele é jogado para longe. Quando todos os deuses estavam prestes a comemorar, Kaku Kaiô abre um sorriso e diz que não foi um desperdício total a luta entre eles dois. Zeus, na esperança de ver o Jiro no chão, ele está em pé, em sua pose gloriosa. E Zeus pergunta como ele não havia caído com aquele soco. E o Jiro explica, ele havia usado a Shaori. Ele esperou Zeus esgotar toda a força dele para não causar um impacto suficiente para jogá-lo contra a parede, porque senão assim a Shaori ia ser inútil. E quando Zeus foi dar o último soco, que era focado em seu ponto vital, a Shaori foi ativada e todo o impacto do dano foi absorvido. Zeus,
transformado no chão, sem conseguir mover um músculo, havia perdido a sua batalha para um humano. Yujiro se aproxima e perguntou para Zeus se ele conhece a morte, se havia uma chance dele morrer. Zeus dá uma risada e diz que nem mesmo ele, que é o deus entre os deuses, conseguiria se matar. Ele era imortal. Mas antes dele terminar essa frase, Yujiro pega Zeus pelo pé e diz: realmente, não tem como matar os deuses entre os deuses. Sendo assim, vou fazer você se arrepender de ser imortal. Yujiro balança como se fosse um nunchaku, uma velocidade extremamente alta, a mesma técnica que seu pai usou para derrotar os Estados Unidos. Porém, não foi por muito tempo. Logo ele o parou, soltou Zeus no chão e ele desmaia. Sendo assim, a humanidade abrindo um placar contra os deuses. Um humano havia derrotado Zeus. Yujiro, sem falar nada, apenas sai da arena e vai para o quarto onde ficam os lutadores humanos, todos correndo para parabenizar o Yujiro. Independente se ele ia gostar ou não, abrem a porta e o Yujiro está deitado no chão. Ele não havia morrido, mas os danos que ele sofreu nessa batalha foram muito grandes. Ele usou a última de suas forças para não desmaiar na frente de todos, sendo um homem até o final. Quando o Yujiro é levado para curar seus ferimentos, Kakukayo coloca sua mão no seu rosto e agradece por tudo por não ter ido no lugar de Yujiro, pois ele não duraria nem um minuto nessa batalha.